E aí pessoal, tudo beleza? Galera, a gente vai ver agora o critério de Gauss-Seidel para solução de sistemas, né, por esse novo método iterativo. Ele é bem parecido com o de Jacobi, né? A única mudança que temos para esse método é aqui na solução, que quando a gente for calcular, por exemplo, no caso do sistema de duas incógnitas e duas equações, ao invés de eu pegar aqui x2k e x1k igual era no Jacobi, eu vou atualizar essa solução aqui para xk mais 1. Como assim? Então eu estou pegando aqui o mesmo exemplo que a gente fez para a aula anterior de Jacobi, né, e resolvendo ele. A gente vai dar um chute inicial para x1 e x2, igual a gente fez antes também, né? Vou escolher a solução inicial 0, 0, porque é mais fácil, né? Mas pode ser qualquer outra. E aí, o que acontece? Ó? A gente calculou anteriormente para Jacobi, né? A solução x1k mais 1 aqui, ó, quando o k foi 0, né? Então x1, 1, que é essa, 1 mais o x2 nosso aqui, né, na solução inicial era 0. Então eu vou colocar 0. 1 mais 0, 1 sobre 2, meio. Beleza. No método de Jacobi, eu vim aqui, ó, e fazia 3 menos a solução anterior, né, que era 0, e colocava 0 aqui. No método de Gauss-Seidel, a gente aproveita o que a gente já calculou, por exemplo, ó. Eu não preciso mais dessa solução anterior porque eu já tenho um novo x1 aqui. Então eu pego esse x1 da solução mais recente. Estão vendo? E aí é ele que eu vou colocar aqui, ó. Em vez de eu pegar o 0 para colocar para o x1, eu já tenho um novo x1 que eu acabei de calcular, que é esse aqui, ó. x1 igual a meio. E aí eu coloco ele aqui e a solução aqui vai ser 1,25. Olha só no método de Jacobi como é que era, né? A solução aqui era 1,5, né? Porque a gente substituía por 0 e por 0. No método de Gauss, essa solução já entrou aqui no lugar, e aí ao invés de 1,5 ficou 1,25, né? Vejam aqui, ó. E aí, para a próxima iteração, eu vou fazer a mesma coisa. Na hora de calcular o x1, o k agora vale 1, né? Então, mais um x1, 2, que é esse aqui, ó. O que vai acontecer? Aqui para o x2, eu vou ter que substituir pelo x2 que está aqui mesmo, ó, da solução anterior, porque é ele que eu tenho, né? Aí eu calculei o x2, está aqui, né? Aí ao invés de pegar esse elemento aqui para substituir no x1 dessa equação, o que eu vou fazer? Eu já vou pegar o x1 atualizado aqui, ó, e substituir aqui, né? E aí eu vou ter já a solução, né, 1.125 e 0,9375. E vou fazendo isso ao longo do sistema inteiro, né? Até atingir o critério de parada nosso, que era de 0,01 ou de 10 iterações. Ok? Então a gente vai fazer isso. Falando em critério de parada, eu vou aproveitar também e falar do critério de convergência para o sistema de Gauss-Seidel. Qual é o critério de convergência? Porque vocês sabem que antes de resolver o sistema, a gente precisa ver se a solução converge, né? Então o critério de convergência aqui, pessoal, era bem simples mesmo, né? Era testar ó, se o módulo desse sobre esse era menor que 1 e se o módulo desse sobre esse era menor que 1, né? A gente já viu que converge. Eu testo isso do mesmo jeito para Gauss-Seidel. Só que agora a gente tem uma vantagem no Gauss-Seidel, né? Do mesmo jeito que eu posso atualizar na solução, eu também posso atualizar no critério de convergência. Por exemplo, eu fiz aqui para a primeira linha o critério de convergência, ó, o módulo do coeficiente do x2 sobre o módulo do coeficiente do x1, deu meio.
Aqui embaixo, para a segunda linha, eu teria que fazer o mesmo, né? O módulo do coeficiente de x1, né, sobre o módulo do coeficiente do x2, que é o que a gente faz, né, para o critério de convergência. Pega todos os coeficientes que não fazem parte da diagonal principal, soma os módulos e divide pelo elemento que está na diagonal principal correspondente naquela linha que a gente está escolhendo, né? Só que aqui a vantagem do método de Gauss-Seidel, né, é que quando a gente pega o módulo de um elemento sobre o correspondente aqui, ou mesmo fazendo a soma, o que a gente vai fazer quando tem mais de duas incógnitas, né? Se eu tiver tido resultado anterior, pessoal, eu posso pegar o coeficiente que eu estou trabalhando, por exemplo, estou na segunda linha. Então eu posso pegar esse coeficiente do x1 e multiplicar pelo resultado que eu obtive quando eu trabalhei com a primeira linha, né? Se eu tivesse aqui num sistema de 3 equações e 3 incógnitas, quando eu fosse pegar o coeficiente aqui, né, do próximo elemento, eu já poderia inclusive somar com, vamos supor que eu estou na terceira linha, né? Eu já ia ter dois resultados. Eu podia pegar o primeiro coeficiente e multiplicar pelo primeiro resultado, e o segundo coeficiente que eu fosse trabalhar e multiplicar pelo segundo resultado. Isso aí às vezes pega um sistema que não vai ser convergente e acaba mostrando que ele é convergente considerando esse critério de Sassenfeld, né? Se a gente fosse usar só o critério sem multiplicar, talvez não seria. Por exemplo, se aqui tivesse 2 e 2, 2 sobre 2 ia dar 1. Aí a gente não podia garantir a convergência, né? Só que usando o critério de Sassenfeld, ó, ia ficar 2 vezes meio, 1 sobre 2 meio, que é menor que 1. Então ele ia ser convergente, né? O critério de Sassenfeld às vezes mostra para a gente uma convergência que o critério anterior não mostrava. Se já convergir pelo critério anterior, ótimo, a gente pode usar ele, mas se não convergir, esse é um jeito de verificar também a convergência. Logo no método de Gauss-Seidel, eu já recomendo que vocês façam direto assim, né? Porque aí, se do outro jeito não for convergente, você vai ter que testar tudo de novo fazendo desse jeito. Não vale a pena. Então, o critério que deve ser usado aqui, de preferência, é o critério de Sassenfeld. Ok? A gente vai ver agora como é que isso aí fica no caso da implementação no Excel ou no Calc. Bom, pessoal, aqui no Calc, né, o que é que vai mudar? O Excel é a mesma coisa, viu, gente? Estou falando no Calc, mas se forem trabalhar com Excel, pode ser do mesmo jeito. Então aqui não vai mudar praticamente nada no esquema. Do mesmo jeito que a gente tinha feito aqui o esquema para o método de Jacobi, né? A gente pode fazer aqui para Gauss-Seidel, colocando aqui na planilha. O que muda? Quando era Jacobi, vejam só, eu vou colocar aqui para vocês verem. Deixa eu dar uma ampliada aqui na planilha, né? O sistema é o mesmo, aqui os coeficientes o mesmo, tudo aqui é o mesmo. Critério de parada é o mesmo, né? Solução inicial o mesmo, é a mesma. O exemplo é o mesmo. O que muda é o seguinte, ó. Aqui, quando eu fiz isso aqui, eu considerei, né, na hora de fazer a iteração, o cálculo aqui dessa solução, eu considerei aqui, ó, o F4 para a solução inicial, né? E quando eu fui fazer esse, eu considerei quem? Considerei a célula E4 para a solução aqui do x2, né? Eu fui encontrar o x2, ó. Aí eu dependo do x1 nela. Vejam aqui. Eu dependia do x1 aqui, ó. K, né? Então eu fui lá e peguei ele na célula E4, na linha anterior. Estão vendo aqui, ó? Foi na linha anterior. No caso de Gauss-Seidel, para o x1 continua igual, né? Eu mantenho o F4, que é a solução anterior.
Agora, quando eu for calcular o x2, vocês têm que lembrar que aqui, nesse método, o x2 nosso, né? Ele já pega o x1 da solução atual. Aqui, ó. Ele vai pegar esse x1 que eu acabei de calcular. Então aqui, ao invés de ter o E4 igual lá no Jacobi, né, que era essa célula, eu vou pegar aqui, ó, vai mudar só aqui, ó, pessoal, que era E4, eu já tenho esse x1 aqui. Então eu vou atualizar a solução com a célula E5, que eu vou aproveitar não essa, mas a solução mais atual, que é essa, né? Então ela está aqui, ó. E aí, depois que eu fizer isso, eu só venho aqui, ó, clico e arrasto. Vocês podem usar o mesmo problema. Quando vocês fizerem isso, ele já vai atualizar todas as soluções daqui, vai atualizar aqui as diferenças entre módulos, né, para calcular o critério de parada, e vai informar a parada. Vejam só, é o mesmo problema. No método de Jacobi, ele mandou parar aqui, ó, na 9ª iteração. Estão vendo? No método de Gauss-Seidel, ele mandou parar na 5ª. Então, o método de Gauss-Seidel tem a vantagem de normalmente convergir mais rápido que o método de Jacobi. Por quê? Porque você está trabalhando com a solução mais atual que você tem aqui, ó, né? Então, esse é que é o esquema. A diferença de um para o outro. O método de Gauss-Seidel geralmente vai convergir mais depressa, né? Vocês vão ter que fazer menos iterações aqui, ó, para achar a solução. E a solução aqui então vai ser quem? Né? Ele mandou parar aqui, ó. Então aqui ele já ficou menor, né? Que é a precisão que a gente quer, que é 0,01. Então a solução nossa tá aqui, ó. 0,99 e 1,00, né? Beleza, pessoal? Então é isso aí. Façam o esquema desse problema, tentem mudar aí. É só pegar o que estava lá no Jacobi, copiar, colar aqui e mudar essa célula e arrastar para baixo, ó. Na hora que fizerem isso, já está resolvido, ok? E no caso do sistema de 3 incógnitas e 3 variáveis, vocês vão ter o x1 em função do x2 e o x3. O x2 vai estar em função do x1 e o x3. O x1 você já sabe, então você tem que atualizar. E quando for calcular o x3, que está em função do x1 e o x2, vocês já vão conhecer o x1 e o x2, então tem que atualizar os dois, lembrem-se disso. Beleza? Vejam mais videoaulas, tentem fazer o x3 aí, tá joia? Isso aí, pessoal, um abraço, até a próxima aula.